E aí, pessoal, bem-vindos a mais um UJL Podcast. Hoje eu, Tito Flores, estou aqui para conversar com a Marise Schons, uma intelectual que defende as ideias da liberdade. Então, bom dia, Marise. Eu vou te sabatinar hoje aqui, brincadeiras à parte, vai ser uma conversa de boas, sem tantas polêmicas, ou será que não? Acho que a gente pode começar perguntando quem é você, Marise? Se apresente para nós aqui, para os telespectadores. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais pela URGS, eu sou do Rio Grande do Sul, dá para ver pelo sotaque. Tenho mestrado em Antropologia, doutorado em Sociologia. Vim para Belo Horizonte para dar aula no curso de Relações Internacionais, eu dou aula em outros lugares também. Apesar de tudo dito, defende as ideias de liberdade, eu acho que eu abandonei essa questão de defesa. Acho que tem um livro que eu gosto muito, que é do Weber, que é Ciência e Política, Duas Vocações, em que ele separa a vocação de quem é, vamos dizer, cientista, né? Por mais que ele tenha um entendimento sobre as ciências humanas, tem uma natureza, tem uma abelha aqui atrás, tá? Por isso que esse barulho. Por mais que as ciências humanas tenham uma natureza, para o Weber, diferente das ciências exatas, ciências naturais, mas ele divide a vocação do cientista e do político. E ali eu acho bastante elucidativo e concordo muito com o Weber que o cientista, ele tem a vocação dele, ele está limitado pela própria realidade. Existe uma autolimitação do cientista que é a própria realidade. Claro que essa realidade, ela não é algo em si, ela não é algo simples de acessar, o acesso à realidade, ela não é uma simples descrição neutra, nem nada disso, obviamente, mas a gente não pode, e a preocupação do Weber, a preocupação é que a ciência fosse usada como um instrumento da ideologia, ou seja, que a verdade ela fosse deturpada por causa dos interesses da política, por causa dos interesses da ideologia. Então essa era a preocupação do Weber. Ou seja, é justo que a política, que o político, né, ele esteja, no caso, dentro de um espectro ideológico e que ele esteja defendendo essas ideias, e aí sim defendendo um projeto de poder, um projeto político, um programa político. E que ele, inclusive, use da Realpolitik, que ele obviamente, ele tem que estar... A autolimitação dele é a própria circunstância política. Não é exatamente a verdade, é a circunstância política. Então, há uma confusão, às vezes, porque se tem, às vezes, uma expectativa que o político ele esteja autolimitado pela verdade, enquanto o cientista esteja autolimitado pela política, pelas circunstâncias políticas. E é, na verdade, o contrário. O político ele tem que estar limitado pelas próprias circunstâncias políticas, para que a ética dele, né, para que esse conjunto de ideias, que são ideias além de políticas, mas obviamente uma visão de mundo, né, a ideologia dele, esteja ali prevalecendo naquela disputa em outras ideologias, obviamente, em outros programas, em outros projetos. No caso cientista, não se trata exatamente disso. Claro que a sociologia da ciência mostra que a ciência ela não está neutra, não existe uma possibilidade de não existir política na ciência, política das relações entre os cientistas. A gente não é ingênua nesse ponto. A única coisa que eu realmente concordo com Weber é que o objetivo de alguém que está na vida intelectual é diferente do objetivo de quem se propõe a vocação de ser político. Então, a minha questão com o liberalismo, eu sempre falo, é sempre muito mais uma questão intelectual do que exatamente uma defesa de algo. Eu não estou aqui exatamente para... Assim, meu papel não é esse. Meu papel, por exemplo, não é tornar o liberalismo mais palatável para que as pessoas aceitem. O meu papel não é esse. O meu papel é explicar para vocês, a partir de recursos formais, de bibliografias formais, de boas fontes, de bons recursos,
como chegamos até aqui. E não só explicar como chegamos até aqui, e explicar como chegamos até aqui de uma maneira não linear. Como existem distinções, contradições, controvérsias, como é complexo esse tal de liberdade. O meu papel é esse. Eu sempre entendi que o meu papel é esse. Lógico que eu, Marise, sou uma cidadã, lógico que eu, Marise, tenho uma ideologia, lógico que eu, Marise, como alguém que... E eu me considero liberal, e na verdade eu acho que qualquer um que defende democracia, Estado de Direito, essas instituições que são hoje vigentes e que estão historicamente vinculadas com a ideologia liberal, de alguma maneira, por mais que elas tenham se transformado, elas de alguma maneira são adeptas, elas concordam de alguma maneira com o liberalismo. Podem não se entenderem, se auto-intitularem liberais, mas até um social-democrata se conforma em torno de uma democracia liberal. Um progressista hoje, ele tem no seu DNA, e por isso essas confusões, obviamente, ele tem no seu DNA alguns aspectos do liberalismo. Um conservador, se ele for um conservador mais individualista, ele tem em seus aspectos algumas questões do liberalismo. Então, o liberalismo, obviamente, ele se pulveriza nas instituições, na realidade, onde as pessoas, elas vão, no caso, olhar para a realidade, olhar para o mundo da política e se identificar com algumas coisas, mesmo que não se identifiquem propriamente com esse programa como um todo. E o meu papel é exatamente ajudar as pessoas a identificarem isso. E aí, ao fazer isso, não é exatamente convencê-las de serem liberais. Inclusive, o meu papel, às vezes, é convencê-las de que elas não são liberais. Esse é o meu papel, às vezes. Meu papel é, às vezes, convencê-las que, de acordo com a literatura, com os dados, de que, na verdade, os valores dela não batem com o liberalismo. E, para mim, talvez para um político que está disposto a exatamente pegar e ter filiados no partido e ter votantes, para ele talvez é mais interessante convencer aquela pessoa que o programa dele, por mais que não seja perfeitamente o reflexo dos valores mais íntimos daquela pessoa, que se adequa de alguma maneira. O meu papel não é esse. O meu papel é exatamente fazer com que a pessoa entenda uma suposta, lógico, uma verdade, por mais que essa verdade não seja algo completamente rígido, né? Essa verdade, ela é uma verdade complexa, não relativista, mas complexa, e que a pessoa, obviamente, se ela quer buscar a verdade, se ela quer buscar dados, se ela quer buscar conhecimento, meu papel é exatamente ajudá-la nessa busca, como professor. Então, eu não me entendo como alguém que defende as ideias da liberdade, mas que faz com que as pessoas conheçam essas ideias. É isso. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro que eu consigo pensar um certo paralelismo de processo entre você e o Luiz Felipe Pondé. Embora o Pondé seja filósofo, você seja socióloga, há um certo ceticismo em vocês referente a serem eternos investigadores. Uhum. Bem naquele sentido antigo do ceticismo. E acho bem interessante que tu mostra que o debate ele precisa ser complexificado e para não ser pobre semanticamente, não ser pobre em palavras, que muitas vezes o debate fica muito reducionista, fica muito mais uma briga de time, e eu vejo que esse teu papel de pegar as referências bibliográficas e complexificar epistemicamente, não tendo, mostrando que tu não é uma pessoa ingênua epistemicamente, metafisicamente, tu tem bem essa noção de axiomas, de postulados que a gente vai partindo. Então, continuando nisso, eu queria te perguntar sobre as suas principais referências intelectuais para pensar o pensamento liberal, pensar o pensamento conservador. Eu sei que tu deve ter centenas, como uma intelectual, tu estuda muitos comentadores, tu não só os clássicos, mas então tu poderia resumir um pouco para nós aí tuas influências? Claro. Eu achei interessante falar do Pondé. Eu acho que eu tenho... meu ceticismo é também com os vivos. Eu tenho uma coisa interessante que eu praticamente só leio autores mortos. São poucos autores vivos que eu leio. Mas o Pondé, eu acho que dos intelectuais públicos, ele é um dos meus preferidos.
Eu entendo que o papel do intelectual público é um papel difícil, porque do ponto de vista dos intelectuais, não sei, eu não gosto de me auto-intitular assim, mas dos professores, dos acadêmicos, vamos dizer assim, dos peritos, né, das pessoas que se dedicam a isso, há uma certa desconfiança de uma pessoa que faz essa ponte entre o trabalho mais especialista, perito, aquele trabalho mais fechado nas instituições, na academia, e um trabalho mais para o público. Só que tem gente que realmente... Eu acho que esse trabalho tem que ser feito. E acho que tem gente que faz isso muito bem. E eu acho que de vários que fazem isso, o Pondé, para mim, eu acho que é o melhor. Talvez... Eu acho que realmente ele é um dos melhores, para não ser injusta, né? Mas para mim ele é um dos meus preferidos, com certeza. Que faz essa... eu não diria nem uma popularização da filosofia, mas por uma habilidade ótima que ele tem de comunicação, ele faz essa ponte muito bem, assim, de cativar realmente pessoas que têm suas próprias profissões, suas próprias vidas, mas querem pensar filosoficamente, querem ter conhecimento de alguma maneira, e encontram nos podcasts deles, nos vídeos deles, são muito bons e tal, essas pílulas, porque ele é muito sucinto e tudo mais. Então, a comparação com o Pondé e com a postura dele nesse debate público me deixa muito feliz, logicamente. Então, mas o que é difícil também, né, de ser intelectual público, é que é muito feio fazer sucesso quando se é professor intelectual. É muito feio, é muito errado. Então tem esse dilema, assim. Que até para mim, por exemplo, já me falaram muitas vezes sobre ir para esse caminho de ser intelectual pública, e é um caminho que eu não quero, porque, enfim, existe existe um preço a se pagar que eu não quero pagar, mas que eu acho que o Pondé pagou, e de todos que eu conheço, assim, ele pagou e está muito bem pago e exerce muito bem esse papel. E também usando, eu acho que uma frase do Pondé, para gente que vive disso, é muito difícil estabelecer livros preferidos, autores preferidos, é realmente muito complicado. Então eu diria que as minhas influências é exatamente esse pensamento moderno. Porque quando eu falo de liberalismo, eu falo exatamente nesses pensadores... Polícia atrás, ou ambulância. Nesses pensadores modernos que pensam numa nova configuração institucional, uma nova configuração de sociedade a partir de uma nova concepção de indivíduo, na passagem do mundo medieval para o tal mundo moderno, né? O que me interessa muito, sempre me interessou na época da faculdade, é entender como a gente passou 1000 anos não num único modelo, porque aí é uma questão importante a gente entender sobre a Idade Média. A Idade Média não é igual para toda a Europa. Existem várias distinções. Se a gente for olhar para a Idade Média portuguesa enfim, o desenvolvimento da soberania, do poder, do direito público português, e comparar com o direito comercial, as origens do direito comercial inglês, tu entende que, bom, são duas experiências de Idade Média muito diferentes. Não só tem essa condição geográfica, como também a Idade Média foi 1000 anos. Logo, a gente às vezes tem essa visão de Idade Média que está muito relacionada a uma certa um estereótipo sobre o feudalismo. E não é verdade. Mas me interessava muito entender quais são as origens das nossas instituições hoje. Da democracia moderna, do Estado de Direito, do constitucionalismo. Porque elas realmente são muito diferentes, por mais que possamos identificar algumas continuidades. Por exemplo, já existe uma certa separação de poderes na Idade Média. Por mais que a gente possa, logicamente, ver algumas continuidades, existem muitas rupturas. E eu queria entender exatamente como isso aconteceu. E eu não podia abrir mão dos autores modernos, eu não podia abrir mão exatamente dos liberais. E aí, quais liberais são esses? Bom, Locke.
no caso, não só o liberalismo inglês, mas o liberalismo francês e o liberalismo alemão. Então, foi essa tríade entre Locke e Kant, tá? Que foram os autores que eu que eu me debrucei durante a vida. A minha vida é curta até, porque eu tenho 31 anos ainda tenho muito que ler, que estudar. Então, eu diria que os autores modernos me influenciam muito. Outros autores também que me influenciam muito são autores que falaram sobre a modernidade, como Max Weber. E eu tenho também muito caro na minha formação uma influência da fenomenologia austríaca, como Alfred Schutz. Mas isso é mais específico, tanto que o meu cachorro se chama Alfred Schutz. E que é exatamente essa concepção de uma tentativa de uma sociologia não determinista que está tentando identificar num indivíduo, não só na ação do indivíduo, como Weber, mas também como esse indivíduo reflexivo, esse indivíduo que pensa sobre o mundo, pensa sobre o outro e pensa sobre si mesmo, como a gente pode, então, acessar fenômenos macroestruturais, como, por exemplo, Estado, ideologia, história, política, como a gente pode acessar essas estruturas coletivas, macroestruturais, pensando, analisando exatamente não só a ação individual, mas como os indivíduos, no caso, são conscientes sobre si mesmos, sobre o mundo. Claro que a gente tem um problema metodológico aí, porque o sociólogo, ele não consegue, o sociólogo, o filósofo, ele não consegue ler a mente das pessoas. Ele não consegue ler tua mente. Ele não consegue saber o que tu tá pensando. E por isso a gente, logicamente, está muito limitado pela linguagem, pela interpretação e como o que as pessoas falam sobre si mesmas. Mas isso foi exatamente essencial na minha formação, porque eu levo a sério o que as pessoas falam sobre si e o que elas falam sobre o mundo. Então, quando uma pessoa fala sobre si, eu não suponho que ela é uma alienada. Quando uma pessoa ela explica sobre como ela entende política, eu não suponho que ela é burra. Eu não suponho que ela teria que estudar. Eu tento compreender, e eu acho que isso é influência exatamente do Weber, do Alfred Schutz, desses autores, porque ela tá pensando do jeito que ela tá pensando, porque ela tá falando do jeito que ela tá falando, porque ela tá me explicando as coisas do jeito que ela tá me explicando. Por mais que eu possa, obviamente, identificar, isso não é relativismo, identificar que, por exemplo, se ela tá falando, que é a nossa questão do começo do podcast, se ela tá falando que o liberalismo é fascista, que absolutamente não tem nada a ver, o meu papel, logicamente, é identificar como ela fez essa relação, mas, obviamente, o meu papel não é reproduzir isso como uma verdade. Mas é essa sociologia que a gente chama de sociologia compreensiva, que não só analisa o indivíduo, mas analisa como esse indivíduo está explicando o mundo, o significado que ele atribui a si e ao mundo, que fez eu entender logo de cara, na minha formação, de que, primeiro, a sociedade não é determinada, o indivíduo não é determinado, não se pode estabelecer leis para fenômenos humanos, leis universais. Uma suposta, também acho que existe uma certa arrogância nessas teorias deterministas, de tentar não só prever o futuro, mas essas teorias deterministas, elas abrem uma janela de oportunidade para que os projetos políticos que são, no caso, desencadeados dessas teorias deterministas, elas possam pressupor que os indivíduos podem ser controlados por projetos políticos, ou por estados, ou por políticos, ou por líderes, etc. Então, eu acho que essa minha formação, não só cética, às vezes um pouquinho niilista, mas principalmente cética, não idealista, realista de certa maneira, e principalmente vinculada a essa tradição moderna, individualista e compreensiva, né, nesse sentido de levar a sério o seu interlocutor. Eu acho que essas são as minhas principais influências para fazer pesquisa, para lidar com meus alunos, e eu acho que para lidar até com as minhas relações pessoais. Assim. E não ficar dando regra para os outros, principalmente. Pode crer. Perfeito, eu adorei tuas citações, vou tentar fazer um panorama aqui para seguir.
Então, para compreender Marise Chons, a gente precisa pensar o conceito de colateralidade, que é informação colateral. Se a gente pega só o ceticismo, só um pouco de niilismo, só um pouco de Kant, um pouco de Weber, um pouco de fenomenologia, ou um pouco das suas questões biográficas pessoais, não seria possível compreendê-la. Eu acho interessante que tu citou essa questão do determinismo, né, que a gente pode pegar Edmund Husserl, pegar o Franz Brentano também, fenomenólogos, para pensar contra um certo psicologismo que existe atualmente de reduzir a teorias comportamentais para querer fazer inferências lógicas sobre o ser humano, né? E eu estou estudando Kant agora, um pouco de ética do dever e deontologia, eu acho bem interessante, muito difícil, eu estou quase explodindo o cérebro para entender, mas então, para a gente continuar aqui essa conversa, vamos então para um tema mais atual. O que tu pensa sobre a polarização? A gente teve nas últimas eleições por executivo um certo emparelhamento entre Haddad e Bolsonaro, antes também com Aécio e Dilma foi também algo muito polarizado entre os votos, e os discursos atuais de extrema esquerda e extrema direita virou quase uma guerra entre anglicanos e cristãos, entre judeus e católicos. E aí, junto com essa pergunta, o que tu pensa sobre uma terceira via atual? Será que é o Moro? Será que é um Cirão? Será que a gente vai ter algum outro, sei lá, um Dória? O que tu poderia contribuir sobre o pensamento sociológico e outras referências, que eu vi que tu é uma intelectual que é transdisciplinar. Tu pega várias áreas para conseguir montar um cabedal reflexivo, né? Uhum. Polarização é o seguinte, tentando explicar a polarização não no psicologismo, mas no sentido até fenomenológico também, o que ela significa em sociedades, e não... A gente pode fazer dois movimentos. Entender a polarização como a partir do que está acontecendo no Brasil e agora, e entender a polarização como um fenômeno que pode se repetir em outras sociedades, em outros tempos, em outros espaços. Então, esse primeiro exercício, a polarização como algo transcendental. As relações, elas são de conflitos. A gente não pode ter expectativa que numa sociedade exista um certo equilíbrio, uma certa pacificação das relações, porque isso não é bem verdade. Isso não é nem que não é bem verdade, mas isso é um pouco complicado a gente ter isso como uma expectativa. Então, eu concordo com Marx que as relações, elas são de conflitos. Eu não concordo com Marx que é possível exatamente aniquilar o conflito, aniquilando a propriedade privada, né, lá no comunismo. Então, eu acho que as relações, elas são de conflitos. Mas eu também acredito, também consigo identificar que existem momentos de mais conflito e menos conflito. Outra questão que eu consigo identificar é que a democracia, ela necessita de um certo grau de conflito. E isso faz com que a democracia, ela seja uma eterna crise. O que faz com que muitos intelectuais, inclusive, fiquem questionando sobre a crise da democracia, numa certa expectativa da democracia não estar em crise, mas a democracia depende dessas crises. Depende de um sistema institucional que permita competições, que permitam discussões, que permitam disputas por poder, que permitam a ação de grupos de interesse e assim por diante. Existe mais do que a democracia, a tentativa de fazer democracia numa sociedade de massas. Ou seja, que tem um outro elemento que, além do jogo institucional, da relação entre quem vota, quem elege e quem é eleito, existe algo chamado, que é uma coisa realmente muito complicada da gente conseguir identificar, e isso não é um problema de agora das redes sociais, isso já era um problema lá no começo do século XX, e que foi bastante estudado, depois perdeu um pouco a sua relevância nos estudos formais, que é o papel da opinião pública. O que é essa opinião pública? E não só o que é essa opinião pública numa sociedade de massa. E numa sociedade de massa que está conectada por informações, por meios de informação rápido. Essa discussão já é lá do século XX, lá do começo do século XX, lá da década de 20. Então, a gente tem um desafio, né? Fazer democracia, que é estável, necessita de uma certa instabilidade. A gente tem relações sociais que são de conflito. A gente tem um sistema, no caso institucional, que depende desse conflito. A gente tem uma sociedade, talvez, mais instável
que é uma sociedade de massa com uma opinião pública que é bastante diversa, a gente também tem um processo que é um processo de complexificação da vida, em que, por mais que o sistema democrático esteja baseado na ideia de que eu tenho um fragmento da soberania a partir do voto, e por isso eu tenho que decidir sobre um projeto político, nem sempre os sistemas complexos, o cidadão ele entende sobre esses sistemas. Então, existem pessoas que vão ter que votar sobre o melhor programa político a partir da retórica do político e não a partir realmente do conhecimento sobre o melhor programa. Isso acontece. Isso é um dos dilemas atuais. E agora eu acho que mais um dilema ainda é isso ser multiplicado nas redes sociais. Então, esse é o nosso cenário, big picture, digamos assim, da questão da polarização. É importante a gente considerar que, quanto a conflitos, existe um antropólogo chamado Bateson, que ele analisou um processo chamado sismogênese, que o Norbert Elias, inclusive, usou esse conceito para analisar a sociedade pré-Reich, que é basicamente a gênese da cisma. Ou seja, como a sociedade tem conflitos, mas chega um momento em que esses conflitos se tornam tanto que a sociedade entra em ruptura. E ele analisou isso em tribos indígenas. No caso, o Elias analisou isso na sociedade alemã pré-Reich. E a gente pode analisar um processo de sismogênese. Acho que já existem alguns textos, inclusive, que podem rodar na internet, que vocês podem procurar, o processo de sismogênese antes das eleições de 2014. Ou seja, existe sempre conflito, mas existe a gente pode atribuir a essa polarização um processo de sismogênese, de ruptura. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente não vive para sempre, eternamente, na sismogênese. A sismogênese é um processo de linguagem e cognitivo, que é tanto coletivo quanto individual, onde os indivíduos eles se identificam a partir de uma experiência coletiva, ou seja, se eu estou numa experiência coletiva A, eu vou reforçar as características de A, e o outro indivíduo que está numa experiência coletiva B, ele vai reforçar as características de B. E as características de A e as características de B são antagônicas. Então, quanto mais B, menos A eu sou, quanto mais A, menos B eu sou. Então, o que acontece cognitivamente? Isso quanto à percepção da realidade e linguisticamente. Essas sociedades, elas estão em cisma, o conflito ele fica inerente, ele fica impossível de se conversar e chega assim a momentos de ruptura institucional, porque as pessoas não suportam a fragmentação quanto à linguagem, quanto à percepção da realidade. Então, assim, ou é preto ou é branco, não existe o cinza, não existe possibilidade de cinza. É insuportável a fragmentação. Então, o Elias argumenta, por exemplo, que a sociedade pré-Reich foi muito importante pro terceiro Reich, né? Eu falo pré-Reich, mas é o terceiro Reich. Foi muito importante para o nazismo, por exemplo, ter o antagonismo do comunismo mesmo, para se distinguir, apesar de que isso está muito mais no plano da linguagem do que exatamente da realidade, né? Claro que na realidade, como diz o próprio Weber, por mais que existam as categorias, os tipos ideais, a realidade ela é complexa, ela é fragmentada, as coisas são misturadas, elas não são categorias puras. Existem categorias puras, mas a realidade ela não é assim. Só que nessa sociedade de conflito, de cisma, é como se a gente olhasse para a realidade e não suportasse ver essas categorias misturadas e buscasse essas categorias puras nas experiências coletivas e individuais, e em que, obviamente, houvesse um processo de radicalização e de violência e de brutalização das relações na busca dessas distinções. Então, eu acho que é possível a gente descrever a polarização a partir desse processo de sismogênese. Mas o que eu posso dizer, e que eu acho que é um pouco otimista, é que a gente não vive isso para sempre. Não aguenta viver isso para sempre. Não aguenta. E também o que eu posso dizer é que, como a sociedade não é determinista, como eu falei lá atrás, não quer dizer que todo o processo de sismogênese vai ter como resultado a mesma coisa. Então, não quer dizer que a gente vai ter uma terceira guerra mundial,
por causa de processos de cismogênese. Então, a polarização é uma cismogênese onde as pessoas elas têm uma experiência individual e coletiva de que tentam se distinguir, que tentam fazer da realidade menos... que não conseguem lidar com a complexidade da realidade. Há uma fuga dessa complexidade da realidade, onde elas tentam, no caso, reforçar essa categorização idealista de uma realidade pura, de um ideal puro, e nisso, obviamente, há violência. Então, um exemplo disso e geralmente isso acontece, é que a gente tinha, por exemplo, uma certa fragmentação, um certo cinza, em que as pessoas na política podiam ter uma certa ideologia, mas não limitava que no sexo e nas relações privadas elas se relacionassem com ideologias distintas da sua. Agora, o que acontece no Tinder? Né? Eu não uso o Tinder, mas eu sei que isso acontece. Meus alunos me falam. Então, tu tem que imediatamente dizer qual é a tua ideologia. E tu não se relaciona com aquele que não está dentro da tua ideologia. E umas vezes eu perguntei em aula sobre isso, e a aluna, inclusive, disse sim, é que isso é uma questão de caráter. Ou seja, tu vê, tu não suporta a fragmentação e tu tá, no caso, purificando uma realidade complexa numa categorização, né, numa expectativa. E isso gera, obviamente, conflito, porque no mundo público a gente tem que lidar com fragmentação, com diferente, com aquilo que é complexo, com aquilo que a gente não consegue lidar. E mais, claro que o Bateson ele tinha uma linha de psicológica, assim, tinha uma influência, mas sem psicologismo no lado ruim, mas ele vai dizer que essa não compreensão de uma realidade fragmentada gera frustração, que gera violência. Isso como uma reação psicológica. Claro, ele é um antropólogo do começo do século XX, que tem bastante influência, inclusive, da psicanálise e assim por diante. Tá? Então, uma coisa é fazer psicologismo de supor que tu consegue detectar um certo perfil psicológico para entender processos macros. Outra coisa é a gente entender que, bom, os fatores psicológicos, logicamente, vão influenciar e seriamente vão influenciar, obviamente, as relações sociais, inclusive. Então, é um pouco disso. O que eu acho da polarização é que a gente tem uma confusão entre público e privado. No público, inerentemente, a realidade é fragmentada. Há uma busca de purificação, no caso de categorização, de tornar o mundo real, que é fragmentado, em tipos ideais. Então, por exemplo, se tem uma expectativa que o bolsonarista corresponde a B, C e D, e que o progressista corresponde em C, D, A, Y, Z. E, na verdade, se a gente for olhar para as pessoas, os indivíduos, em si, naquela perspectiva compreensiva, eles são muito mais complexos do que isso. É tudo muito mais difícil do que isso. Se a gente for olhar, por exemplo, a retórica de um político e a gente for olhar para a ação do político, a gente vê que a retórica do político, que o discurso do político e a ação do político são contraditórias. E tem gente que fica frustrado e surta quando vê essa contradição. E, muitas vezes, em vez de escolher pela realidade, escolher e aceitar essa complexidade, busca se refugiar, provavelmente, nas teorias, na categoria, nessas idealizações, né? Então, se a gente olhar para a história, por exemplo, vou dar um exemplo político. Se a gente for olhar, por exemplo, para a história do governo petista, existe complexidades das bases aliadas que o governo petista fez, em que, se tu olhar para o discurso petista hoje, parece que isso não aconteceu. E tu pode optar por escolher pela realidade ou escolher pela retórica política, que é mentira. Claro que eles estão no papel deles de fazer essa retórica. O Bolsonaro é a mesma coisa. Então, por exemplo, a retórica hoje pode ser: o Bolsonaro está se envolvendo com o Valdemar da Costa Neto. Mas o Valdemar da Costa Neto foi preso porque ele era envolvido com o Lula. Então, assim, a realidade é complexa. Mas como é que a gente olha a partir da categorização? Que PT e Bolsonaro são coisas muito distintas. E eu não estou, obviamente, dizendo que eles são próximos ou eles são parecidos, porque também eu acho que isso é um erro de análise, né? São Bolsonaro e PT, por mais que estejam desencadeados num contexto histórico e possa se identificar como dois processos de retórica política violenta,
são dois fenômenos diferentes, né? O PT é um dos maiores partidos do mundo, tem uma máquina partidária robusta. Bolsonaro, no caso, não consegue exatamente ter essa máquina partidária. Então, existem efeitos muito diferentes entre um movimento e outro. E isso precisa ser colocado, obviamente. Mas veja o quanto essas complexidades, e a política brasileira é extremamente complexa, a gente não pode reduzir a política brasileira em supostos idealismos ideológicos, por mais que isso possa, sim, ser uma categoria que precisa ser analisado, mas a gente olha, obviamente, para a realidade e vê que as coisas são mais complexas. Então, claro que isso gera uma frustração, uma angústia, e acho que é importante... eu sou uma liberal de sociedade aberta, tolerante, né? Aqui eu olho para o mundo, eu prefiro uma sociedade aberta, e acho importante essa sociedade aberta exatamente para a gente lidar com a contradição, a gente lidar com a fragmentação, a gente não se isolar em bolhas, porque isso é bom para todo mundo. O comércio, por exemplo, é fato na história que o comércio foi algo extremamente importante exatamente para a pacificação das relações. E quanto à terceira via, ela tenta exatamente ela tenta ser um projeto mais fragmentado, mais cinza, neste mundo polarizado. Qual é o problema da terceira via? Às vezes, uma terceira via, um discurso de terceira via, num momento de busca de polarização, pode soar estranho, pode ser o que pode ser o que as pessoas não querem, tá? Então, acho que tem momentos que o discurso de terceira via, e acho que vai ter um momento futuro próximo, que a fragmentação ela vai ser o que as pessoas vão buscar, que as pessoas não vão mais aguentar os discursos dicotômicos, e acho que já está um pouco chegando nisso. Então, exemplo de alguns líderes já internacionais que já estão indo para esse caminho. A gente tinha, até há pouco tempo, o primeiro-ministro irlandês, que ele era imigrante, filho de imigrante indiano, era pardo, inclusive, na Irlanda, era gay, casado com um homem. Ao mesmo tempo, ele era conservador, do Partido Conservador, e tinha políticas econômicas liberais. Então, assim, esse tipo de líder, que inclusive está em outros lugares, que é esse tipo de líder que une, que fragmenta, no caso, é cinza. Tu não pode dizer que ele é aquele tipo ideal de um conservador e muito menos um tipo ideal de um progressista. Eu acho que esse é o caminho que alguns países lá fora estão tomando e, consequentemente, às vezes o Brasil se acha muito desconectado do mundo, mas, na verdade, a gente respeita muito as ondas que estão acontecendo no mundo. Se a gente for olhar para os nossos projetos políticos que a gente decide, eles são muito parecidos sempre com os processos internacionais. Então, acho que a gente se encaminha para isso. O que isso quer dizer? Eu não estou falando exatamente do Eduardo Leite como defesa de Eduardo Leite, mas esse perfil político, tipo de um Eduardo Leite, é um perfil que eu já estou falando há algum tempo isso. É um perfil que a gente consegue identificar lá fora, e acho que ele seria, no caso, um bom perfil agora, mas talvez não para esse ciclo, talvez para o próximo, que é exatamente, não exatamente uma tentativa de conciliar. Eu acho que a terceira via não tem que tentar conciliar, porque não é a conciliação que as pessoas estão buscando. Eu acho que a terceira via ela vai dar certo quando ela for impossível, no caso, eu fazer essa categorização idealista, ou seja, for contraditório e paradoxal na natureza. Então, por exemplo, o Eduardo Leite, ele buga o progressismo por ser gay, mas ele buga o conservadorismo por não ter propriamente aquele discurso típico progressista. As pessoas mais à direita, ele pode ser uma pessoa mais à direita, mas veja que ele não está exatamente tentando agradar todo mundo. Então, eu acho que o erro da terceira via hoje seria tentar a conciliação, o apaziguamento, considerando que as relações ainda estão violentas e as expectativas das pessoas ainda são violentas. Vai parecer fake, vai parecer chato, as pessoas não querem isso, as pessoas ainda querem embate. Agora, quando a terceira via conseguir uma figura, e aí não precisa ser o Eduardo Leite, mas conseguir uma figura que bugue essa idealização e seja inevitável esse paradoxo, essa contradição,
aí pode ser que ela tenha alguma chance. Talvez não seja agora, nesse ciclo, mas vejo que no próximo, com certeza, se a gente manter nossas instituições ainda, né, democráticas e tudo mais, acredito que sim, acho que o nosso caminho vai ser esse. Perfeito, perfeito. Achei bem interessante essa tua análise política, falando sobre a complexidade do conservadorismo, né? De como tem gay conservador. O João Pereira Coutinho, ele cita o Michael Oakeshott, que é definido muitas vezes como um conservador heterodoxo, porque o conservadorismo ortodoxo muitas vezes está mais ligado ao cristianismo, à religião, como o Roger Scruton, e já o Michael Oakeshott, sendo ateu, agnóstico, ele representa uma outra via conservadora. E acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta e falar um pouco sobre a treta e a polêmica sobre absorventes, sobre menstruação, que o pessoal aqui, a gente conversou ontem, a gente fez umas pré-perguntas para ti, e aí queria comentar sobre essa treta que teve liberais do Livres, de outros movimentos que defenderam a questão do Estado investir em um projeto para essa questão de resolver essa problemática dos absorventes. E, de outro lado, teve um texto que você postou no Instagram muito interessante, falando sobre toda a problemática de investir nisso e acabar gerando cabide eleitoral, mais Estado, mais dinheiro investido de forma meio duvidosa. Enfim, eu não quero deturpar o teu texto, então acho que a gente já pula para te responder sobre essas questões. Eu acho assim, me perguntam muito o que é liberalismo, né? E se existem vários liberalismos. Sim, existem vários liberalismos, mas não é tudo que é liberalismo. O liberalismo está dentro de um eixo ocidental, moderno, ou seja, está dentro limitado num contexto histórico. E geralmente eu associo, antes de associar a liberdade, porque existem discursos que defendem a liberdade, mas são, como eu digo, eu tô te prometendo a liberdade desde que tu me permita que eu seja ditadora. Isso não é liberalismo, né? Então, eu posso prometer liberdade para ti por meio da ditadura. Então, não é a liberdade que determina se é algo liberal, não. Eu sempre digo que é essa concepção individualista de tipo, eu sou um indivíduo capaz de, não determinado, capaz de agir e construir um mundo. Geralmente é isso que faz um liberal. Isso está dentro da tradição ocidental, isso está dentro da tradição moderna. E sim, o que muda mais dos liberalismos é a agenda política. Então, se tu for olhar a agenda política dos liberais franceses, é diferente da agenda política dos liberais ingleses, que é diferente da agenda política dos liberais alemães. Por quê? Porque, obviamente, não faria sentido eles defenderem coisas que não estejam nas circunstâncias da realpolitik, né? Então, é lógico que para o Estado francês aristocrático de corte, no caso o herdeiro do Luís XIV, que foi o maior rei da Europa, a questão da igualdade jurídica, a igualdade perante o Estado, era realmente muito importante para os franceses. Então faz todo sentido. Assim como para os alemães que até 1870 não conseguiam ser Estado por conta das condições geopolíticas de onde o Império Alemão estava, fazer o Estado era importante. Então, a gente olha para os liberais alemães e pensa anacronicamente, a partir de agora, mas eles estão defendendo o Estado. Lógico, é o Estado diante de uma sociedade extremamente patrimonialista, cheia de privilégios, em que não se tinha uma possibilidade de... É importante considerar que o liberalismo, ele funda a instituição, o Estado, como em contrapartida tanto da forma de organização de mundo medieval, tradicional, e, posteriormente, uma forma de Estado que tem uma limitação mais clara de público e privado diante ao Estado absolutista aristocrático, né? Então, as agendas políticas também, com o tempo, mudam. Se o liberalismo ele tinha uma proposta, no caso de superação do Estado absolutista, hoje não faz sentido a gente dizer que está querendo superar o Estado absolutista. A gente não tem um Estado absolutista. Aí é a questão de entender, bom, qual é o papel do liberal no século XX e no século XXI? Né? O papel do liberal do século XX e do século XXI é entender que, bom,
tem um certo conservadorismo no liberalismo do século XX e XXI, que é preservação de certas instituições, como, por exemplo, o devido processo legal, essas instituições básicas que muitas vezes os discursos para as massas tentam superar, tentam promover rupturas institucionais que podem ser perigosos. Claro que eu não estou falando de um grupo de liberais que são mais anarcos e tudo mais, mas mesmo esses mais anarcos, eles entendem que na realpolitik, no mundo real, eles não o discurso anarco deles é muito mais uma idealização do que propriamente algo prático, né? Se eles forem se eleger, eles não vão dizer que vão acabar com o Estado, porque isso não é possível, isso não está no plano real. Então, tentar promover um Estado que esse conservadorismo que eu estou dizendo, essa conservação de um certo modelo institucional, é um Estado que não se expanda para aquilo que os liberais eles têm como uma prioridade, e isso é histórico, a preservação do mundo privado. Então, assim, o que os liberais lá, o Locke está fazendo quando ele está falando sobre a tolerância religiosa? Ele está descrevendo uma certa sociedade onde tem uma separação entre o público e o privado. Ele está dizendo assim, existem coisas que dizem respeito à lei, à coerção, ao Estado. E existem coisas que dizem respeito ao indivíduo, ao mundo privado, como, por exemplo, a religião. E a gente está sempre negociando o que é público e o que é privado. No mundo liberal, no mundo das instituições liberais. A grande questão é que no século XX, por conta da janela de oportunidade das duas grandes guerras, e também, logicamente, por conta também da capacidade da burocracia de ter um poder nunca antes possível, né? Hoje, a capacidade, inclusive, dos sistemas de vigilância de ter um poder nunca antes possível, foi possível estabelecer uma transformação no modelo institucional que avançasse no mundo privado, que avançasse, então, que expandisse o mundo público. Então, expandir o mundo público significa expandir o Estado. Expandir o Estado por meio de, logicamente, demandas por orçamento, e aí se expande o Estado em demandas tributárias, né? Se expande o Estado também quanto ao Estado ser capaz de, por exemplo, estabelecer um sistema público de educação que regula e padroniza qual vai ser a educação do seu filho. O Estado se expande, por exemplo, quando ele está querendo discutir questões morais que são, na verdade, privadas. O Estado se expande quando ele está tentando fazer judicialização de certas relações privadas, claro que o mundo é complexo. Então, vamos dizer assim, um marido bater na mulher é privado? Algo privado? Aí que está o dilema, né? Bom, talvez não seja. Talvez existe. Aí vamos fazer uma discussão sobre até que ponto isso é permitido ou não, porque, lógico, isso adentra quanto logicamente, a liberdade da mulher, a vida da mulher, etc, etc. Então, assim, não é simples, não é uma solução simples, tanto que não é simples que, sobre a liberdade do Stuart Mill, não chega exatamente numa conclusão fácil sobre qual é o limite entre a liberdade e a ordem coletiva, entre a sociedade que tem um bem-estar. Não chega exatamente numa solução que é só... As pessoas esperam uma equação, uma solução que é só respeitar essas regrinhas aqui que todo mundo vai ser feliz. Isso não existe. O que o Stuart Mill está dizendo, a grande moral da obra do Stuart Mill, e que eu concordo com ele, é que existe um ganho qualitativo e coletivo de ter uma sociedade aberta, onde o indivíduo pode se expressar, onde o indivíduo é preservado. É melhor para todo mundo do que ter uma sociedade preventivamente totalitária, que tenta ordenar o indivíduo, prever o que o indivíduo pode fazer. É melhor, juridicamente, a gente ir para esse lado. E outro, existe uma certa hierarquia para o Stuart Mill, e isso é extremamente liberal, do indivíduo sobre o coletivo. De que, às vezes, não é uma questão quantitativa, a gente não pode mensurar a defesa da liberdade e do indivíduo a partir de uma quantidade, ou seja, a felicidade de um grupo de pessoas não se sobrepõe a uma certa felicidade de um indivíduo. Isso é a preservação do indivíduo. Então, esse é mais... E é assim que se organizam as nossas instituições. A grande questão, por isso, voltando ao conservadorismo desses preceitos,
Então, a nossa democracia não é o todo que se sobrepõe à parte. A gente tem que preservar a parte sobre o todo. E, claro, delimitar, existe, sim, instrumentos, e claro que durante o tempo a gente vai indo um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Existem instrumentos que vão discutir qual é o limite entre a sociedade e o indivíduo nessa relação supostamente conflituosa, e que é mais ou menos quando a gente delimita o que é público e o que é privado. Ou seja, é privado que eu decida me vestir da maneira como eu quiser, mas é público que eu, por exemplo, se vou para um hospital, tem um certo uniforme, tá? Ou ainda é público que e é possível que se exija máscara. Eu dentro de casa, o Estado não está vendo que eu estou sem máscara, ele não se importa, mas é público que eu exija máscara em tal lugar, em X lugar. Enfim, é isso que a gente está discutindo. Tá? Então, o que acontece? As pessoas entenderem que o papel do liberalismo é, diante um tipo de Estado social, que se expande por um mundo privado, é exatamente a preservação desse valor de preservar o mundo público, que se expande no mundo privado, de preservar aquilo que é do indivíduo, do voluntarismo, aquilo que é privado mesmo, que é, no caso, não entender, não partir a priori que a função do Estado é mediar ou evitar supostamente sofrimento, perda, ou que é função do Estado, no caso, ser um instrumento para a felicidade individual, considerando que o liberal ele vai entender que, por mais que a felicidade seja um objetivo do mundo moderno, essa felicidade é uma busca privada. Então, o que a gente entende é que para ser feliz é preciso preservar, então, essa liberdade, esse mundo privado. Que o Estado, no caso, não é exatamente um instrumento que nos ajude a acessar esse bem-estar. Existe, sim, aí, do ponto de vista do liberalismo econômico, um certo entendimento de que no mundo privado existem as relações econômicas, e as relações econômicas são capazes de produzir bem-estar com competição, com a massificação da produção. Então, quando eu tenho algo muito barato, eu tenho acesso basicamente massificado de algo, isso é positivo. E a implicação estatal sobre as produções, no caso, a ação estatal diante da economia prejudica essa massificação, prejudica essa capacidade de produção de riqueza do capitalismo. Então, existem certos preceitos do liberalismo diante essa nova demanda, essa nova agenda que é a expansão do Estado social, que é o que faz alguém liberal hoje. Então, assim, é importante a gente preservar isso. E aí, diante a questão propriamente do absorvente, é o seguinte, é um certo ceticismo quanto à capacidade do Estado de solução de problemas. Seria um certo olhar de que o mercado ele é capaz de solucionar esse problema. E também um certo ceticismo quanto a, de fato, isso ser um problema. O quanto, no caso, é possível produzir, e isso está na literatura de políticas públicas, o quanto um problema público ele não é uma realidade em si, não é evidente objetivamente. O quanto um problema público é, na verdade, uma disputa política em torno de um problema público que, obviamente, existe posteriormente um uso do poder público que tem objetivos eleitoreiros, muitas vezes. Então, tem gente que imagina que, assim, faz um cálculo que é um cálculo equivocado. Eu também acho que é melhor se gastar com absorvente para pessoas pobres do que gastar com coisas absurdas que o Estado gasta. Mas a questão é que a decisão sobre o orçamento não é dessa maneira que se faz. A decisão do orçamento não é técnica, a decisão do orçamento ela é extremamente política. E existe uma implicação econômica de que, se eu parto do princípio que o Estado tem a função de produção de bem-estar, e essa produção de bem-estar significa mais tributos, porque significa, e mais tributos, e no caso, mais tributos significa exatamente essa intervenção no mundo privado, principalmente na produção de riqueza, quer dizer que o Estado ele é responsável exatamente, se existe a pobreza menstrual, é o Estado responsável pela pobreza menstrual. É o Estado que é responsável pelas pessoas não terem dinheiro para comprar um absorvente. E não
o mercado e não exatamente as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. Então, eu estou tomando supostamente um remédio que é, na verdade, o veneno para o problema da pobreza. Então, supostamente, o Estado está lidando com a pobreza, mas por meio dos recursos públicos, que é o que cria a pobreza. É esse o raciocínio que um liberal tem que fazer quando ele está usando o poder público e o dinheiro público para combater a pobreza. É o quanto esse dinheiro público ele é escasso, o quanto esse dinheiro público ele é expropriado do mundo privado e quais as implicações disso na produção de riqueza e, no caso, no fato das pessoas não conseguirem, tá, estarem numa condição de pobreza, de vulnerabilidade. É lógico, gente, que um liberal do século XXI, do século XX, ele pode sim defender um Estado social moderado, que é entendimento que, bom, o Estado ele tem responsabilidade sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social. Ele identifica, por exemplo, as contradições econômicas e sociais que acontecem. A gente sai aqui na rua, a gente vê mendigo, e ele é empático com isso, obviamente. E existem soluções que vão ser soluções, muitas vezes, de assistência mesmo, essas pessoas, de ter abrigo, etc, etc. E um liberal pode, no caso, fazer esse cálculo de tipo o que é melhor o Estado gastar, ele pode fazer esse cálculo. Mas isso dentro das circunstâncias da realpolitik, obviamente. E isso entendendo que, bom, não é assim que funciona o orçamento. E entendendo que o Brasil é um país grande e frágil, fraco. O Brasil é um país que, no caso, é um país que tem dificuldade de se financiar. E, lógico, ele não teria dificuldade de financiar por causa do problema do absorvente, mas que isso é um problema de exatamente os políticos entenderem que a única forma de fazer algo é por meio da ação estatal de expansão do Estado. Ou seja, é uma política pública que depende de um orçamento e aí eu sinto que eu estou fazendo algo. Existe uma certa ação contraintuitiva de um político liberal, e isso, inclusive, eu estou pesquisando com um aluno meu, que às vezes a ação do político liberal hoje é conter as falhas de governo, é fazer com que as políticas e as leis sejam menos piores. Não só que elas sejam mais baratas, mas que elas sejam menos piores, que elas intervenham menos no mundo privado. Eu sei que isso eleitoralmente pode ser difícil, mas se você quer, então, esse selo liberal, se você quer ser um liberal, e você quer estar coerente a isso, você tem que entender qual é a função do Estado. Você tem que ter um certo ceticismo quanto à capacidade do Estado de produzir bens públicos e tem que reconhecer que, no caso, não identificar o Estado como um instrumento, uma derivação, um instrumento que tu automaticamente usa quase que de uma maneira mágica, do tipo, tá, eu quero resolver um problema, logo vou fazer um projeto que exige orçamento, que faz uma política pública para distribuir X e Y. É muito fácil fazer isso. E é exatamente isso que coloca os estados sociais em vulnerabilidade, porque a expansão do orçamento do estado social não acompanha a expansão, obviamente, das receitas desses estados. O que faz com que os estados sociais, os governos sociais, eles sejam vulneráveis a crises econômicas. Porque também eles vulnerabilizam o mundo macro e microeconômico. Então, estabilidade macroeconômica é o mínimo que se pode ter, é o mínimo. E sim, é justo que os liberais eles busquem exatamente isso, que eles busquem um certo rigor e austeridade e responsabilidade fiscal do Estado. Caso você continue acreditando que isso não é a sua demanda, que não é assim que você entende a função do Estado, que não é assim que você entende a função da política, não há problema nenhum você ir para um outro espectro. Essa é a minha mensagem. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, então. Vamos agora para as últimas perguntas. Não quero tomar teu tempo aí, daqui a pouco tem que almoçar, deve ter uma série de compromissos. Então, a gente viu nos teus stories que tu comentaste de um projeto de livro. Tu quer dar um spoiler para a gente, falar um pouco sobre... Falei, nossa, eu esqueço as coisas que eu falo. Eu tô escrevendo um livro sobre história do Estado. Que, na verdade, é a minha disciplina de relações internacionais, de história de relações internacionais, porque às vezes as pessoas pensam que o Estado é algo que sempre existiu,
é uma forma de organização homogênea, né, padrão. E, na verdade, existem várias disputas, sim, ideológicas, ideias políticas em torno de como o Estado deve ser, como o Estado pode ser, com quem está a soberania. E isso conta uma certa história, uma história das nossas instituições, tanto das instituições europeias, posteriormente das instituições ocidentais e das nossas instituições. Então, a ideia é um livro de 3 partes, uma parte pré-moderna, de uma certa contextualização, tanto de sociedades sem estados, quanto sociedades de estados não modernos. A parte mais importante, que é a consolidação do Estado moderno por meio de uma soberania moderna, e as diversas disputas em torno disso, como é que foi a discussão dos ingleses, como é que foi a discussão, no caso dos franceses, durante a Revolução Francesa, enfim, são ensaios, eu quero fazer o mais ensaístico possível. E depois, as questões contemporâneas, a partir do final do século XIX, a partir da construção vamos dizer assim, do cenário da Primeira Guerra Mundial, a gente começar a discutir exatamente esse Estado num mundo mais internacionalizado, globalizado, com os dilemas, no caso do século XX e do século XXI, a emergência de novos projetos políticos desse período. Então, está organizado nessas 3 maneiras, né? Nessas 3 partes, mundo contemporâneo, mundo moderno e mundo pré-moderno. Então, a ideia é isso, para contribuir principalmente nas disciplinas de História e de Relações Internacionais, mas, na verdade, para todo mundo entender exatamente essa minha preocupação de a gente entender como chegamos até aqui, né? E não exatamente a gente se questionar o que seria, o que é o ideal, né? O que é o dever ser, qual é a sociedade perfeita, qual é, politicamente, como é que deveria ser as coisas. Isso não interessa. Interessa muito mais entender como chegamos até aqui. E o que estava em jogo, né? Quais eram os projetos políticos possíveis. Então, um exemplo nesse sentido é que na Revolução Francesa, ou ainda no liberalismo francês, estava em jogo, no caso, a ruptura ela não estava em jogo, ela iria acontecer, mas existiam opções por monarquias constitucionais ou ainda repúblicas. Então, é interessante exatamente ver esses caminhos que a história faz e as decisões tomadas que levam a certo caminho, que obviamente se desdobram em outros caminhos. Então, eu gosto desse olhar histórico que é menos descritivo e especialista e mais macro e que faz dá alguns passos para trás e consegue olhar panoramicamente as coisas, por mais que a gente perca alguns detalhes, eu acho que faz com que as coisas tenham um pouco mais de sentido. E há geralmente os exercícios que eu tento fazer nos podcasts, nas palestras, nas aulas, exatamente para os alunos entenderem que aquilo que às vezes não faz sentido para eles tem uma certa razão de ser. E aquilo que às vezes perdeu uma razão de ser é porque já teve razão de ser. E, obviamente, a sociedade hoje está discutindo. Então, é mais ou menos isso. Eu já estou muito interessado em ler. Gostei que tu vai fazer ele em forma ensaística. Os ensaios lá que vieram do Montaigne nesse gênero, ele, se por um lado perde a hiperprofundidade dos tratados, dos artigos mais científicos, ganha em leveza e não necessariamente perde rigor, não necessariamente é superficial. Eu gosto muito de escrever ensaios também. Às vezes eu canso de escrever artigo científico, uma pesquisa em filosofia, escrever paper, né? A gente cansa um pouco, né, de ficar só no paper. Oi? É da filosofia? Sou da filosofia, tô terminando a graduação. E aí eu fico nessa... Eu tô para publicar um livro de ensaios também, ano que vem ou no próximo. Sobre o quê? Sobre... O meu primeiro livro vai ter um foco em estética relacionado com ciclismo. Eu quero abordar uma série de características da atividade do ciclista, do esporte, da pessoa que é mais amadora, mas eu penso no futuro publicar ensaios sobre poesia, filosofia política, outras questões. Eu tenho uma perspectiva parecida com o José Guilherme Melchior,
que é bem eclética. O Melchior tem texto de poesia, assim como ele tem o Liberalismo Antigo Moderno, e esse teu livro me lembra um pouco, acho que ele a questão ali do liberalismo antigo moderno que o Melchior escreve, acho que podemos pensar uns paralelismos, similaridades, né? Que quando a gente usa a palavra igualdade de identidade, daí ferra tudo, né? Igualdade é meio forte demais. Liberalismo e igualdade é um atributo importante para o indivíduo. É claro que na hora existe uma certa hierarquia entre a liberdade e a igualdade, e existe um certo sentido de igualdade para o liberal que é diferente da igualdade talvez para outros projetos políticos, mas a igualdade é um atributo importante para o indivíduo. Existe, e na verdade isso até se a gente for recuperar, ocidental e cristão, né? Porque existe uma hierarquia entre, o que eu sempre falo, né? Existe uma hierarquia entre eu e Deus, mas existe uma certa igualdade entre os homens. Então, uma sociedade com instituições democráticas de capitalismo, da democracia e do capitalismo, existe um certo suposto, uma suposta igualdade. Não são sociedades que são coletivistas, ou todos se sobrepõem à parte, existe uma suposta ordem, organização hierárquica da sociedade previamente estabelecida. E a gente não é algo previamente estabelecido, não só a nossa vida não é determinada, ou seja, a gente não nasce num certo lugar social determinado, por mais que a gente nasça, óbvio, em um lugar e existe estatisticamente um campo de possibilidade mais amplo ou menos amplo, né? A gente tem essa organização institucional, essa visão de mundo que tem do conceito de igualdade algo muito importante. Então, é o que eu sempre falo, igualdade é um conceito importante para a gente, mas, lógico, a gente precisa de vocabulário para entender que igualdade é essa, né? O que significa essa igualdade. Mas eu acho que eu até mudei de assunto do que tu estava falando, desculpa. Não, tranquilo, acho importante a gente fazer essas notas de rodapé, pegar uns outros assuntos que têm conexão. Então, para encerrar, uma última pergunta para ti, o que você faz nas horas vagas para além do estudo, da questão acadêmica? O que tu gosta de assistir? O que tu gosta de fazer, além do que foi comentado aqui no eu vou podcast? Chata, mas eu não gosto de filme. Eu quase não assisto nada. Às vezes eu tenho... eu gosto do meu cachorro, eu saio com o cachorro, mas eu tenho uma vida bem pacata, assim. Não tenho muitos lazeres. Mas não é por nada, não é estresse, assim. Não é por, eu tenho que fazer coisas. Na verdade, essa minha dedicação quase 100% no estudo é natural e é o que eu gosto de fazer. Eu sou o tipo de pessoa que acabei escolhendo uma profissão que realmente eu gosto a ponto de praticamente não trabalhar. É romântica, é romântico o que eu falei, e são uma das poucas coisas que eu sou romântica, mas realmente, assim, eu sou paga para estudar e para dar aula. E é onde eu me realizo mesmo, assim. Então, para mim, deitar na cama, pegar o iPad e ler um texto e ler um artigo é um prazer. É o meu momento de paz, assim. Então, eu tomo café, eu leio coisas e saio com o cachorro. Basicamente, essa é a minha vida, mas não falo isso com demérito. Por exemplo, as pessoas gostam de lazer, de viajar. Eu odeio viajar. Eu viajo... E sim, eu só viajo pro trabalho. Aí eu detesto viajar, detesto sair de casa, se não por trabalho. Então, eu tenho um pouco disso, assim, da minha personalidade que se consolidou dessa maneira. Mas claro que sinto saudade do Rio Grande do Sul, sinto saudade dos amigos, sinto saudade da minha família, mas também quando volto, em pouco tempo mato essa saudade, quero voltar para casa, quero voltar para o meu templo. E é isso, a vida é pacata. Eu acho que são questões de personalidade. Eu vejo que tem pessoas que tem um outro ritmo de trabalho, totalmente diferente, e aí deve escolher profissões diferentes. Eu acho que
quem quer seguir essa carreira de professor, acadêmico e tal, realmente tem que ter uma capacidade de sentar numa cadeira e ficar, e contemplar, e sentar num café e olhar para as coisas, pensar nas coisas, e ter essa capacidade de sentar e parar. Quem não tem, poxa, vai ser empresário, vai ser esportista, quem é mais físico, e tá certo, e tem que ser assim, a gente tem que se conhecer e tomar as decisões da vida a partir do autoconhecimento. Por isso que é tão ruim quando vocês fazem decisões tão jovens. Eu fiz decisões jovens, acabou dando certo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas por conta dessa personalidade, eu não tenho muito lazer, não faço muita coisa em horas vagas, não. Além do que eu já faço. Achei bem zen essas teus questões biográficas da tua rotina. Vou te confessar que é muito terapêutico quando tu posta stories, fotos com Schultz. Schultz, eu adoro teu cachorro, eu acho ele lindo, incrível, fascinante. E o também. Isso é interessante. O Schultz é calmo assim também. O Schultz é muito calmo. O Schultz a personalidade dele é muito calma, ele é muito tranquilo, apesar de ele gostar de passear, lógico, como todo cachorro. Ele é muito tranquilo, ele senta e deita e fica deitado o dia inteiro. Então, ele é quase um gato. Que ótimo. Então eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, por ter pegado uma manhã de sábado e conversar comigo aqui com o JL. Então, muito obrigado por ter participado. Foi um prazer, uma honra para mim. Até vou elogiar vocês. Uma aluna minha me falou que vocês são o AJL mais liberal do Brasil. Uma aluna minha. Yes! Uhul! Vocês são mais genuinamente liberais. Eu acho que foi isso que ela disse. Que legal, gostei. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. É isso aí. Tchau, tchau.